vamos identificar aqui que é um resistor ôhmico e um resistor não ôhmico. Só que antes, né, vamos lembrar que essa tabelinha aqui da voltagem com a corrente, então a tabelinha de cada resistor da voltagem com a corrente, vai ser mostrado o voltímetro para medir a voltagem e a corrente, e o amperímetro para medir a corrente em ampere. Ó, A maiúsculo ampere, V maiúsculo volt. Depois a gente vai efetuar o cálculo, porque tem que dar importância para o circuito elétrico simples primeiro. Depois que a gente vai calcular para ver qual resistor é ôhmico, qual resistor não é ôhmico. Então vamos lá para o circuito elétrico. Todo circuito elétrico simples tem que ter uma fonte elétrica, um dispositivo com propriedades resistivas, que é o resistor elétrico, um material condutor, né, que é um fio de cobre. Obrigatoriamente o fio, isso vai ser perguntado, tem que ser ligado às duas extremidades, não é o mesmo fio, são fios diferentes. E cada fio que está ligado a uma extremidade tem que estar ligado a um polo diferente. Agora aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? O voltímetro nós vimos que vai ser ligado em paralelo. Com o circuito aberto, a voltagem na fonte, a voltagem do voltímetro é igual à voltagem do terminal da fonte alimentadora. Se a fonte alimentadora é 9 volts, o voltímetro é 9 volts. Se a leitura da fonte ó, diminuir, do voltímetro também ó, diminui. Se eu for substituindo por pilha com voltagem cada vez menor, a leitura do voltímetro diminui. Mas vai ser sempre o mesmo valor aqui. Ó. De 8,5 para 8, ó, 8 na bateria, 8 no voltímetro. Porque em paralelo a voltagem é constante. 7,5 na bateria, na pilha, 7,5 no voltímetro. 7 na pilha, 7 no voltímetro. Agora, e se o circuito estiver aberto, qual a leitura no resistor? Se a corrente é zero, U igual a R vezes zero vai dar zero. Vamos ver se é verdade? Então, no circuito aberto, como a corrente é zero, o voltímetro colocado em paralelo com o resistor, a voltagem vai ser quanto? Zero. Tá certo, circuito aberto, corrente é zero. Você substituir U igual a R vezes I, R vezes zero dá zero. Então, por isso que a equação do voltímetro também é a primeira lei de Ohm. U igual a V, quer dizer, U igual a R vezes I, ou V igual a R vezes I. V do voltímetro igual a R vezes I. Então, voltímetro colocado em paralelo e amperímetro, ó, não é colocar em paralelo. Por quê? É um atrás do outro. Um atrás do outro é série. Então, vamos aumentar aqui nossa voltagem para aquele, quer dizer, diminuir para 6, né? Aí nós calculamos que a corrente dá quanto? 0,6, né? Então, aqui, o amperímetro que é ligado em série, então, ó, voltímetro, o aparelho fica em paralelo com o dispositivo. O amperímetro não fica em paralelo nem com o resistor, nem com a fonte, ó. Fica em série, ó. 0,6 ampere. Então, novamente, voltímetro, que lê a voltagem, é colocado sempre em paralelo com a fonte e com o resistor. Se tiver só um resistor, olha que engraçado. Se tiver só um resistor, a voltagem é a mesma da fonte, ó. A fonte é 6 volts, e se tiver só um resistor, a voltagem não diminuiu. Conclui-se, então, que a resistência do amperímetro vale quanto, gente? Zero. Amperímetro é colocado em série, ó. Tá vendo? Um atrás do outro. Isso aqui é uma série, ó. Tá vendo? Série é quando a corrente não se divide, ó. Tá vendo? Ela circula sem divisão, ó. Isso que é uma associação em série, ó. Então, o amperímetro é associado sempre em série. E por que a resistência é zero? Porque, ó, ao colocar o voltímetro em paralelo com a fonte, se a voltagem aqui da fonte nos terminais é 6 volts, e ao colocar em paralelo com o resistor, a voltagem não diminuiu, conclui-se então que o amperímetro é ideal. Ele tem resistência igual a zero.
Porque se a resistência fosse diferente de zero, a voltagem aqui não ia ser 6 volts. Vamos provar isso? Vamos pegar o resistor de 10, a bateria de 6, vamos colocar outro resistor de 10, no lugar do amperímetro, nós vamos colocar outra resistência, outro resistor, para provar que realmente a resistência do amperímetro é zero. Aqui o resistor, vamos colocar ele em série, né? Vamos pegar outro voltímetro. Ah, não, vou pegar esse aqui mesmo. Então, ó, na fonte, não muda, né? 6. Só que agora, como tem outro resistor, nós vimos que o resistor tem a função de dissipar ou criar queda de tensão, né? Porque U igual a R vezes I é porque está dissipando, vai diminuir a energia e vai diminuir a tensão. Se eu colocar em paralelo com esse aqui, a tensão vai ser menor que 6 volts. Não vai ser mais 6 volts. Vamos ver se é verdade? Ah lá, caiu para quantos volts? Ó? 3 volts. Então, por isso que resistor, a função dele é oferecer queda de tensão. Como assim, professor? Então, vamos de lá. Coloquei o voltímetro nos terminais da fonte elétrica, ele vai dar a tensão da fonte elétrica. Se tiver só um resistor, não há queda de tensão elétrica. Ó. Se tiver só um resistor no circuito. Por quê? Se a resistência do amperímetro é zero, olha que interessante. Olha lá, a voltagem dá quanto? Nos terminais do amperímetro. Olha que interessante, zero. Então, se a voltagem nos terminais do amperímetro é zero e a corrente não é zero, então é porque a resistência é praticamente nula. Tá vendo que interessante? Agora aqui, quando substitui o amperímetro, que está em série, por um resistor, a voltagem do voltímetro, paralelo com a fonte, continua 6. Só que agora, ao colocar em paralelo com o resistor, que está em série com outro dispositivo com propriedade resistiva, com resistência elétrica, vai ocorrer uma queda de tensão elétrica. De 6 caiu para quanto? 3. Então, veja bem, se a tensão total é 6 e aqui já caiu 3, quanto que vai cair no outro também, gente? Para surpresa de todos, não vai ser 0, né? Vai ser 3 também. Vamos ver se é verdade? Tranquilo, né, gente? Conclusão. Uma associação em série, a tensão total é a soma do U das resistências associadas em série. E com a tensão nos terminais do amperímetro, zero, porque a resistência do amperímetro vale quanto? Resistência zero. E amperímetro sempre colocado em série. Voltímetro sempre colocado em paralelo. Então, de novo, se tiver só um resistor, a tensão na fonte é igual à tensão do voltímetro. Se tiver mais de um resistor, isso é para associação em série. O que é associação em série? A corrente é única, ó. Ela circula num único caminho. E a tensão total é a soma da tensão dos resistores. Se eu colocar o voltímetro em paralelo com cada resistor, vai concluir que cada resistor vai demonstrar uma queda de tensão. Ó. Então, de 6 volts, cai 3 e sobra quanto? 3. E a queda de tensão será a mesma se os resistores forem iguais, que aí a corrente é constante, tá vendo? Por isso que o U é o mesmo, ó. Tranquilo? Então, por isso que a corrente é constante. Se a corrente fosse diferente, não daria a mesma queda de tensão. Então, essa tabelinha aqui, ó, ele vai questionar como foi feita a leitura da voltagem da corrente. Tranquilo? Através de cada tabelinha, vamos calcular qual resistor é ômico, qual resistor não é ômico. Duas maneiras. A mais fácil é essa aqui, né, gente? R é igual a U sobre I. Então, resistor A, se eu fizer 2 dividido, ó, U sobre I, 2 dividido por 1,5, é igual ou diferente a 4 dividido por 2? Ó, 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 1,5 não dá 2, né? Teria que ser 2 dividido por 1 para dar 2. Então, já de cara, provamos que o resistor A não é ômico. Então, para mostrar se o resistor é ômico ou não, faz R igual a U dividido por I. Porque se as grandezas são diretamente proporcionais, temos que dividir uma grandeza pela outra. Então, você faz a divisão só dos dois primeiros valores aqui, ou até dar um valor diferente. Então, A não é ômico. B,
2 dividido por 1,6 é igual a 4 dividido por 3,2? Por quê? 2 vezes 2 é quanto? 4. E 1,6 vezes 2 é quanto? 3,2. E aqui, 2 vezes 3 é quanto? 6. 1,6 vezes 3 dá quanto? 4,8. Então, o resistor B é o único que a resistência é constante. O resistor A não é ômico e o resistor B será ômico. Então, a alternativa correta, somente o resistor B é ômico, né? Os gráficos que nós vimos, né, são sempre 2 para ser ômico, né? Se a resistência é constante, o gráfico da voltagem com a corrente são diretamente proporcionais. É uma reta que passa pela origem. O resistor ômico, a voltagem e a corrente, quando é um gráfico da voltagem com a corrente, para o resistor ômico, resistência constante, voltagem e corrente é uma reta que passa pela origem. Se a resistência é constante, resistência com corrente é uma reta paralela à corrente. Então, somente 2 gráficos que representam o resistor constante, 1 e 2. Então, o gráfico da constante proporcionalidade com as demais variáveis aqui, que é o I, tem que ser uma reta paralela às variáveis que ele está comparando. Então, grandezas diretamente proporcionais em matemática, como que visualiza? 2 grandezas vão ser diretamente proporcionais. Se uma aumentar, a outra também aumentar na mesma proporção. Representação gráfica, reta que passa pela origem. A constante de proporcionalidade em relação a cada grandeza aqui, U ou I, se aqui fosse U, seria uma reta constante aqui também. Então, para resistor ômico, gráfico 1 e 2. Letra. Esse aqui que vai pegar muita gente, né? Quem nem gosta de aplicação, código de cores. Esse aqui é fantástico. É só olhar os algarismos aqui, está falando. O código de cores, o valor da resistência elétrica de um resistor pode vir expresso por meio de faixas coloridas. Então, esse ano no Enem é essa questão. A primeira faixa, que é o primeiro algarismo, é o valor da resistência, representado por algarismo simples. Então, a primeira faixa é o primeiro algarismo, que é um algarismo simples. A segunda faixa é o segundo algarismo também, valor simples. Já a terceira é o expoente, esse número aqui vai ser o expoente da potência de 10. Primeira faixa, da esquerda para a direita, tá vendo? Está lido aqui, primeira faixa da esquerda para a direita. Primeira faixa, algarismo 5, qualquer um desses. Segunda faixa, algarismo 5, qualquer um desses. Terceira faixa de cor, cada algarismo agora vai ser o expoente da potência de 10. Então, o R1, a faixa é marrom, a segunda faixa é preta, então se a faixa marrom é 1. A segunda faixa é preta, é 10. Então, a primeira faixa é marrom mais escuro aqui. Então, a primeira faixa, marrom é 1. Segunda faixa do resistor R1 é faixa preta é 0. Então, ficou 1 e 0. Terceira faixa, 3. Terceira faixa é o expoente da potência de 10. Vermelho é 2. Então, terceira faixa, que é vermelho é o número 2. Mas o número 2 da terceira faixa, ele falou que é o expoente da potência de 10. Então, por isso fica 1, 0, marrom é 1. Segunda faixa, algarismo simples, preto, 0. Terceira faixa, vermelho. O algarismo aqui vai representar o expoente vermelho, que é o algarismo 2, vai representar o expoente da potência de 10. Então, por isso vai ficar 1, 0, 1, 0 dá 10. Vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100, vezes 10, 100 vezes 10, 1000 ohm. Então, o resistor R1, 1000 ohm. O resistor R2, primeira faixa, vermelho. Vermelho é o quê? 2. Então, vai ficar 2. Segunda faixa, verde. Verde é qual algarismo? 5. Então, veja bem que a primeira e segunda faixa é algarismo simples. Só a terceira faixa, que o número é o expoente da potência de 10. Então, resistor R2. Primeira faixa agora à esquerda é vermelho, então 2. Segunda faixa é o verde é o 5, então por isso ficou 2, 5 é 25. Terceira faixa é o marrom é 1. Então, o expoente da potência de 10 é 1. Então, vai ficar 25 vezes 10 elevado a 1. Então, R2 vale quanto? 250. Então, sobre a primeira lei de Ohm, o diferencial esse ano vai ser isso aqui. Isso aqui também vai cair na prova de matemática, hein, gente? Beleza? Tranquilo? Então, a resposta é R1, 1000 ohm, R2, 250.